Gente, mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a gravação de mais um podcast do Minhas Inscrições, o MICast. Hoje nós estamos iniciando uma série nova de conversas com gestores de assessoria, né? A gente já falou um bocado com organizadoras, com pessoal de imprensa, já falamos com organizadores. E agora nós estamos buscando aí conversar com alguns gestores de assessorias, donos de assessorias, responsáveis técnicos por assessorias, para entender um pouquinho e falar para vocês, para o nosso público, para quem nos ouve, para quem acompanha o Minhas Inscrições. Aliás, não esqueçam, nós estamos em todas as redes sociais. No LinkedIn, estamos no Face, no Insta, no YouTube, no Spotify. Enfim, a gente está por aí, além do Fale Conosco, do nosso portal. Então, a gente está sempre antenado, ouvindo vocês que estão participando das corridas, que estão participando dos eventos esportivos. A gente quer escutar vocês, quer ouvir vocês, quer conversar com vocês. Então, esse é mais um canal. É um canal onde a gente expõe um pouquinho do Minhas Inscrições, expõe um pouquinho da nossa história, mas mais do que isso, a gente expõe, mostra, divulga, conversa, dialoga, abre espaço para os nossos convidados. E hoje nós estamos aqui falando com Eduardo Albuquerque, que é o gestor, dono, CEO, responsável, o cara que paga a conta, o cara que corre atrás, o cara que faz, que inclusive varre o chão, carrega peso, leva a tenda, da Edu Ultra, né? É uma assessoria parceira aqui de clientes, de amigos do Minhas Inscrições, e estamos falando também com o Rodrigo Pontes, que é o outro CEO, que é o outro cara que carrega a tenda, é o outro cara que carrega, enfim, que está sempre envolvido. Hoje nós teríamos mais um participante dessa conversa, e exatamente por ser um gestor ativo, hoje teve um problema com um atleta, uma dificuldade com um atleta, e não pôde participar, acabou de comunicar a gente, né? Nós teríamos aqui 3 pessoas para o nosso bate-papo hoje, e ficamos aqui com os 2, e estamos muito bem representados com essas 2 assessorias, para a gente ouvir um pouquinho da história deles, de como está o mercado, do que está acontecendo com as assessorias, o que aconteceu na pandemia, como é que ficou, e agora essa volta que a gente está tendo com uma parte buscando suporte, buscando retomar os treinos, e a gente vai ouvir um pouquinho do Eduardo, da Edu Ultra, e do Rodrigo Pontes, da R Pontes Assessoria. Gente, vou abrir espaço aqui para o Eduardo poder dar o boa tarde dele. Aliás, estamos gravando esse podcast agora às 16h03. Então, é boa tarde para a nossa audiência toda. Eduardo, seu boa tarde, minhas inscrições, boa tarde ao Rodrigo, parceiro de trabalho. Eu agradeço aí primeiramente o convite do Minhas Inscrições, para abrir as portas aí para falar um pouquinho da assessoria, um pouquinho do nosso trabalho. E, bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a Edu Ultra Team, né? Como que ela nasceu, enfim, um pouquinho da minha história também. Vou tentar ser o mais breve possível. Bom, eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em treinamento esportivo e em triatlon pela Unicamp. Atualmente estou fazendo mais uma pós-graduação em Psicologia do Esporte na PUC, Paraná. Também especializado em técnico de triatlo pela CBTRI e pela CANTRI, né, que é as Confederações das Américas, e alguns outros cursos também na área ali de saúde, enfim, mais parte de medicina oriental também. Foi, na verdade, quando começou a minha vida profissional, aí, antes da assessoria.
A assessoria ela nasceu, na verdade, eu pratico triatlon desde 2002, mais ou menos, 2003, tá? 2002, 2000 eu comecei com a corrida, e aí eu me ingressei na faculdade, etc. E com o passar do tempo, eu comecei a atuar como personal, e depois desses alunos de personagens, acabou que me passa um treino aqui, me passa um treino ali, e era uma coisa um pouco despretensiosa, no sentido de não ter uma assessoria de primeira impressão, né? E só que as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, né? Esses alunos que eu comecei a passar uns treinos para eles, né, via e-mail ali, via WhatsApp, sem muito controle de carga inicialmente, a gente começou a ter grandes resultados ali, né? E aí foi aquela coisa de um fala com um, outro fala com o outro. Aí a gente começou a se estruturar mesmo como uma assessoria, né? Então, aí foi o momento que eu acabei buscando a questão da parte de gestão de assessorias, né? Um sistema de gestão também, tanto de financeiro quanto a parte de treinamento, uma plataforma de treino. E daí em diante a gente só foi se atualizando aí pelo que a gente tem no mercado, né? A gente começou de fato a assessoria no final de 2016, né? E aí hoje a gente está com 6 anos mais ou menos de mercado. Bacana. Rodrigo, fala o seu boa tarde para a nossa audiência, fala um pouquinho aí, dá uma introdução da R Pontes, e aí vamos para aquilo que interessa, vamos conhecer vocês de perto. Boa tarde, Agolpe, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos aí das inscrições. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo Pontes, da R Pontes, assessoria esportiva. Bom, a minha história, ela começou aqui desde os 20 anos, com o gosto sobre a corrida, né? Sou apaixonado por corrida. Desde a época que eu era atleta, porque hoje a gente só trabalha, né, praticamente, né, e dá apoio para os alunos. Mas em 98 eu gostava de participar bastante das corridas, principalmente nos circuitos antigos, né, que existiam. E brinco que de comprar as revistas na época que existiam, que é a Contrarrelógio, a Revista 2, essas revistas mais dedicadas à corrida. E aí, com o passar do tempo, eu fui me interessando mais sobre os treinamentos e fui buscar a especialização, né? A parte de faculdade, estudar, então me formei em educação física e comecei a procurar cursos mais específicos ligados à corrida, né? E consegui fazer bons cursos direcionados para a corrida, desde gestão de assessorias até os treinos de montagem de planilha, fisiologia do exercício, trabalhos de força, enfim, periodização, né? Tudo que envolve corrida. Então, eu diria que o nosso trabalho está sempre direcionado para a corrida. Se bem que teve uma época que eu também, né, comecei a me interessar por triatlon, até como o Eduardo, nosso colega, comentou agora aí. Eu participei também de triatlon, cheguei a competir uma época, tive a oportunidade de fazer Ironman também, um ano, né? Isso tudo também porque eu gosto de esporte e para eu também ter experiência como atleta para a gente poder vivenciar, né? Eu acho que esse tipo de experiência ajuda bastante na hora da gente prescrever um treino. E hoje, a R Pontes, ela deu início em 2016 para 2017, totalmente, nos parques, quanto os treinos online. E a gente está aí nas provas, né? Graças a Deus, dando os resultados de acordo com os objetivos de cada aluno. Basicamente, é isso. Eu queria, de antemão, agradecer. E antes que eu esqueça, mandar um abraço para todos os meus alunos e todos os parceiros aí das minhas inscrições, tá bom? Perfeito, perfeito. Bom, gente, vocês podem ver, né, que os dois, quando começam a falar da história das assessorias,
eles estão falando de muita dedicação, de muito estudo, de muito treinamento, de muita experimentação. Então, parte dessa nossa conversa é dizer para você, público, que é o seguinte: não basta querer ter uma assessoria ou ser um recém-formado em educação física, não que isso não possa acontecer, mas não basta você ter vontade, você precisa se dedicar. Como tudo na vida, né? Você tem que ter uma dedicação e tem que ter uma preparação. O Eduardo estava listando, fez uma lista das preparações dele, pós-graduação, outra pós-graduação. O Rodrigo está falando do tempo de treinamento, do tempo de estudo, do que ele investiu já para poder chegar aqui e, com propriedade, passar para os seus alunos, para os seus atletas, para os seus parceiros, um treino que busca e visa um determinado objetivo. Então, pergunta aqui, vou começar com o Edu. Edu, dentro do teu grupo de alunos, do teu grupo de parceiros, vocês chamam, primeiro de tudo, vocês chamam eles de alunos, de parceiros? Como é que você classifica essas pessoas que treinam com você, esses amigos que treinam com você? Como é que isso classifica? E, na sequência, quais são os principais objetivos quando o cara chega lá, bate na tua porta, fala: olha, eu quero treinar. Aí você pergunta para ele: qual é teu objetivo principal? O que ele quer, principalmente? E se homens e mulheres têm os mesmos objetivos imediatos? Bom, sobre a primeira pergunta, eu acho o seguinte, fazendo só um adendo aí no que o Rogério está falando também, não é só a questão do experimento, né? Não só essa questão, né? Mas a gente também entender que cada aluno ele acaba sendo diferente, né? Um do outro ali, né? Então, assim, a grande experiência que a gente tem ali, né? É justamente da gente entender até que limite que cada atleta pode chegar, né? Essa acho que é a grande diferença que a gente precisa ter ali como um feeling, como treinador, é entender até onde que a gente pode apertar determinado aluno, até que ponto que a gente consegue extrair ali o máximo daquele aluno, né? É um ponto. E referindo aí a pergunta de como que a gente trata, né? Muitas vezes a gente trata como atleta ou aluno, né? Mas geralmente na assessoria a gente trata todos como atleta, independente do nível e a capacidade física, se é experiente, se é iniciante, mas a gente trata todos como atletas, tá? Agora, falando sobre objetivos, quando um aluno entra na assessoria, o primeiro passo para a gente é a gente entrevistar, né, esse aluno, esse atleta, ou futuro atleta. E hoje a Edutratinha, como que a gente trabalha, né? A gente tem desde dos alunos que eles estão iniciando ali no mundo da corrida, no mundo do triatlon, né? A gente é tanto do pessoal da corrida quanto do triatlon, e quando esse aluno busca algumas informações, muitos deles eles já vêm meio que com uma opinião formada, né? No sentido de que eu gostaria de fazer... muitas vezes acontece, né? Uma maratona, uma meia maratona, ou no caso do triatlon, a grande questão é sempre o Ironman, né? A prova que a gente mais escuta, né? E às vezes o aluno ele não está ainda preparado para aquilo, né? Então, só que ele não tem na verdade, ele não tem nenhum conhecimento do que é fazer um Ironman, do que é fazer uma prova de Ironman, né? Ele ouve as distâncias ali, acha que é meio plausível e fala: não, então vamos fazer um Ironman. Só que aí você vai ver o cara não sabe nadar, ou nunca pedalou, o histórico esportivo da pessoa não é tão enriquecedor, né? Às vezes o cara nunca nadou, mas de repente o cara teve uma vida, sei lá, como atleta de tênis na infância. Então isso vai contar muito. Então por isso que o primeiro passo para nós é sempre essa entrevista com o aluno, e a entrevista ela se resume a entender o histórico esportivo, o passado esportivo dessa pessoa ali na infância mesmo, né? Se tratando de um aluno adulto, né, que venha falar com a gente. Então, o primeiro ponto é a gente entender esse passado, esse histórico esportivo, e saber qual que é o seu objetivo, né? Uma vez tendo isso, né, esse objetivo traçado pelo aluno,
a gente vai entender qual é a condição física dele atual, né? E aí o nosso papel como assessoria, né, como treinador, é o que? Facilitar, né, esse ponto inicial que esse atleta se encontra até o seu destino, né, até o seu objetivo. Então, assim, a nossa missão é facilitar ser essa ponte, né, entre a condição dele e o final desse caminho, né? E, claro, sempre de uma maneira segura, né, e eficiente. Muitas vezes a gente puxa um pouco para baixo esse aluno, né, porque outro ponto importante para nós é que esse aluno tenha longevidade no esporte, né? Então, de repente, ele não tem uma estrutura ali formada para, de repente, encarar uma maratona em 4, 5 meses, e a gente tenta mostrar de uma forma que não o desmotive, né? Mas mostrar o caminho correto, né? Que eu acho que, antes de treinador, nós somos professores, né? E o grande papel do professor é ensinar, é mostrar o correto para esse aluno, né? Então, a gente sempre mostra isso. Claro que muitas vezes bate aquela coisa de puta, não era isso que eu queria ouvir, sabe? Mas a gente sempre preza pela segurança desse atleta também. E aí, falando um pouquinho sobre diferenciação entre homens e mulheres, por experiência própria, assim, dentro do nosso grupo, eu vejo que, assim, quando as mulheres elas estão, assim, determinadas a cumprir algo, assim, é impressionante a dedicação que elas têm, né? Então, assim, no próprio grupo nosso mesmo, assim, a gente tem fazendo um comparativo, a gente tem a questão tanto de homem quanto de mulheres, só que as mulheres têm a questão do filho, né? De se preparar o filho ali para a escola, preparar ali o dia a dia, né? O pós-escola, o trabalho, né? Administrar o marido, por exemplo, e mais a parte profissional, e ela dá conta de tudo isso e não perder um treino na planilha. Enquanto às vezes o marido ali parece que o homem já faz um pouco mais de corpo mole, sabe? Putz, hoje vou trabalhar demais. Porque, pô, a mulher acorda 4 horas da manhã, cara, vai lá, pedala no rolo às 4:30 da manhã, já tá pedalando, 5:30 ela já terminou, tomou banho, vai acordar os filhos para ir para a escola, dar café, não sei o que, e o marido tem a reunião 9 horas da manhã. Cara, não, hoje eu vou ter uma reunião cedo, não posso treinar. Cara, isso acontece bastante, assim. Então, para nós, eu, como experiência como treinador, eu tiro o chapéu para as mulheres. Não sei se vocês sabem, mas na nossa base de dados, né, estávamos com 52% de mulheres e agora já estamos com 53% de mulheres. Corrobora o que você está falando, né? A gente tem mais mulheres dedicadas ao esporte do que homens. É 100% o que você está falando. Você pega as corredoras e elas têm foco, têm dedicação, têm entendimento daquele processo muito mais do que a gente. E, como você falou, jornada tripla, às vezes quádrupla. Enfim, é um inferno, né? E a gente faz corpo mole porque tem reunião às 9 da manhã. Pois é. Rodrigo, fala você um pouquinho de como é esse universo para você e depois eu vou fazer uma pergunta bem delicada para vocês aqui. Como é que é essa coisa do homem-mulher, do que o cara chega pedindo, o que ele quer, como é que vocês fazem essa ligação? Enfim, como é que é esse primeiro contato com o cara que está chegando na assessoria? Sim, basicamente é bem semelhante ao que o Eduardo disse, né? Mas o primeiro cuidado que a gente tem é a gente identificar o porquê que a pessoa veio procurar a gente, né? Então, a gente pergunta, através de que forma que você veio até nós? Foi indicação, ou se foi rede social, ou se foi viu a gente nas provas, nas corridas, né? Então, a gente tem o cuidado de identificar. Depois, a gente procura fazer uma anamnese, um bate-papo, um questionário mesmo, e ter a importância em saber assim, quem você é, né? Qual a experiência sua com o esporte, ou com a corrida, basicamente, que é o nosso esporte mais dedicado, né? E aonde você quer chegar, né? Então, isso é importante para a gente. Esse é o ponto de partida. Quem você é e aonde você quer chegar, né? A gente até brinca que
os treinadores, eles são realizadores de sonho, né? E é bem legal porque, como você mesmo perguntou, se a gente chama os alunos ou atletas. Eu acho que a gente... São os dois, né? Eu acho que a gente busca ser parceiro para que ele consiga alcançar os sonhos deles, né? Alguns alunos, eles são mais do que alunos e outros são mais do que atletas. O que eu quero dizer assim, a gente chega pessoas na assessoria e a gente, de cara, devido à experiência, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai se tornar aquela pessoa, né? Outros acabam nos surpreendendo também, né? Então, são por N motivos que eles procuram a gente. Em questão a homem e mulher, eu acredito que, sim, estou de acordo com diz que as mulheres são mais assim dedicadas, né? Inclusive, tem até um estudo que diz que já foi comprovado que as mulheres elas têm mais tolerância à dor do que os homens, né? A gente chama de o limiar delas é mais alto, né? Então, até nisso, as mulheres, assim, elas, quando elas realmente têm um comprometimento, elas acredito que elas são mais comprometidas, elas têm esse lado de tolerância à dor, né? Dor, quando eu digo um esforço físico mais, assim, mais longo, ou algum tipo de desconforto, né? Então, a gente percebe isso dentro do meu grupo também, né? E é bem legal isso, que a gente percebe também que um vai motivando o outro, né? A gente só vai dando direcionamento e vai fazendo os ajustes de acordo com a vida que cada um leva, né? Acho que o papel da assessoria é isso, é você entender quem é a pessoa e a gente fazer a montagem dos treinos de acordo com a vida e a rotina de cada um, que é o nosso quebra-cabeça, né? Então, basicamente, é isso. Entendi. Bom, audiência, pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, hoje vocês estão vendo que eu estou me mexendo um pouco aqui, porque nós estamos no meio da tarde, tem um sol bonito ali fora, e isso me deixa super animado poder gravar para vocês, poder encontrar o nosso público de novo, encontrar a nossa audiência outra vez, nesse ambiente tão gostoso e num bate-papo que eu reforço para vocês. São dois estudiosos, são dois dedicados, são dois trabalhadores do bem-estar, né? Preocupação de Rodrigo e Eduardo é levar você com conforto, com segurança, com cuidado, com objetivo, do ponto que você está, né, como falou o Eduardo, até aquilo que você almeja, que o Rodrigo usou uma palavra bem bacana, né, como realizadores de sonhos. Quer dizer, eu chego lá na assessoria e falo, cara, eu queria fazer um triatlon. Eu vou fazer um Ironman? Talvez não. Né? Eu não tenho idade mais, eu não tenho peso mais, eu não tenho. Mas eu quero realizar meu sonho. E aí entra essa coisa bacana de falar: vem cá que eu vou te ajudar a realizar o teu sonho, com segurança e com segurança, principalmente. Porque é muito comum, e aí vou jogar para vocês essa colocação, né? Como tudo na vida, tem qualidade e tem preço, né? Tem custo, tem investimento. A gente procura sempre equilibrar num tripé. O quanto eu posso, quanto eu estou disposto e quanto eu quero investir naquele negócio. Então, você tem profissionais com essa categoria que, obviamente, tem um valor percebido e tem outros profissionais que não têm esse treinamento todo, que não têm esse conhecimento todo, que não estão preocupados com essa segurança toda.
e que acabam levando o atleta para a lesão, né? Por esforço, por repetição indevida, seja lá o que for. Aí o atleta chega lesionado, e eu vou começar essa pergunta aqui com o Rodrigo, né? Você está na saia justa. Você está na saia justa. Você sabe que ele está lesionado porque foi treinado de forma errônea, de forma equivocada. Não vamos, e não precisa nem ser intencionalmente. Foi errado, acabou. Como é que você se comporta nessa situação? Como é que você lida com essa situação para fazer essa transição e receber esse atleta e esse aluno, esse amigo querido que vai se tornar? Como é que você faz com isso? Dá essa luz aqui para a gente. Bom, primeiramente, ninguém gosta de ficar lesionado, né? Então, a gente se coloca na posição do aluno, ficamos tristes também, mas sabemos que faz parte do esporte. Quando o aluno ele comenta com a gente que está sentindo algum incômodo, primeiro procuramos identificar o que está acontecendo, né? O motivo que ele está. O que a gente faz? A gente faz os ajustes da planilha dele, tá? Então, dois fatores principais que podem gerar lesão no aluno, que são cargas muito altas de treinamento, tá? Eu digo volumes altos de treinamento, ou treinamentos muito fortes. Por momentos, se você não equilibrar, ele vai lesionar mesmo, tá? Então, diminuindo bastante os treinos. Se for uma lesão mais grave, a gente pede para ele procurar o médico, tá? Para saber aonde está a lesão, né? Geralmente, com os exames ali, um raio-x ou uma ressonância, já vai conseguir identificar o que está acontecendo com mais exatidão. Normalmente, como que a gente trata isso? A gente procura tirar o volume dos treinos e dar prioridade para alguns exercícios específicos. Eu gosto de dar atenção um pouquinho mais para um trabalho de fortalecimento, tá? Geralmente, às vezes é por uma questão de desequilíbrio muscular, né? Então, a gente trabalha, dá algumas dicas para ele para fortalecimento. Inclusive, a gente tem um treino também para fortalecimento. Massagem esportiva ajuda bastante, né? Os alongamentos, tem alguns tipos de trabalhos que ajudam também. E o reforço muscular, né? Eu acho que isso daí tende, assim, 90% dos casos, recuperar os alunos também. Então, você tira a carga de treinamento, faz um trabalho de fortalecimento à parte, né? E esses trabalhos também de liberação miofascial, alongamentos também tendem a ajudar bastante. Resolve praticamente 95% dos alunos que estão lesionados, né? Eles voltam, assim, muito rápido depois da treinar. Perfeito. Vou dirigir aqui para o Eduardo a mesma pergunta, pedindo a ele que dê um foco um pouquinho diferente, não só na solução, mas conforme eu falei, na saia justa que você fica quando esse aluno vem lesionado de uma outra assessoria. Quando ele chega lá e fala assim, olha, eu estava ali fazendo com o Joãozinho da esquina e estou todo arrebentado, não consigo treinar, tem alguma coisa errada no meu treino, você consegue me ajudar? Quando você identifica essa condição, porque pela experiência de vocês, eu tenho certeza que vocês batem o olho na lesão do cara
Em 95% dos casos, como falou o Rodrigo, você sabe o que ele fez de errado, você sabe o que é que está errado lá. Em 95% das vezes, o erro pode ser da própria pessoa. Como o Rodrigo falou, ou ela treinou demais ou treinou muito forte, muito além da capacidade dela de se esforçar ou do volume que ela poderia. Porém, partindo do princípio de que vocês acompanham esses treinos, né? Na medida em que o cara olha e fala assim, você tinha que fazer 10 quilômetros e fez 100, você vai falar para o cara, pera, amigo, não é assim. Eu não quero que você faça 100, eu quero que você faça 10. Porque se você fizer 100, amanhã você não faz 10. Vai fazer 100 hoje, amanhã você não faz. É algo nessa direção, né? Eu acho que justa. Eu acho que assim são dois pontos, né? Quando o aluno, primeiro ponto assim, quando o aluno chega para nós de uma outra assessoria, enfim, de um outro treinador, qualquer coisa do tipo, primeiro assim, a gente não entra nessa seara, né, de apontar. O nosso foco é solucionar o problema, né? E assim, se o aluno chegar nesse caso com uma lesão, não tem muito o que a gente fazer, né? Não tem como a gente iniciar um trabalho de treinamento com esse aluno lesionado. Então, assim, a Edutratim hoje ela tem parceria com clínica de fisioterapia esportiva, né? É uma clínica especializada mesmo em fisioterapia esportiva. Temos convênios também com alguns médicos ortopedistas esportivos também. Então, o primeiro ponto é se realmente esse atleta ele chega para nós com um quadro de lesão, né? Já uma lesão meio comprovada, que ele foi algum médico e ele tem um laudo ali já respectivo de uma lesão, não tem o que fazer. Ele vai primeiro fazer uma recuperação, né, seja com a fisioterapia, seja medicamentosa, ou seja com repouso, ou apenas com fortalecimento muscular, né, dependendo do grau dessa lesão, para aí sim a gente começar a iniciar o trabalho, né, propriamente dito de treinamento. Esse é o primeiro ponto, desse aluno que chegou lesionado. Agora, o aluno que chega também dizendo, porque, olha, eu não estou evoluindo aqui, não estou evoluindo ali, a gente também, a gente consegue já identificar pela experiência que a gente tem, né, porque, claro que existem profissionais, né, que ainda estão um pouco fora aí de contexto, mas, de maneira geral, a maior culpa que a gente enxerga ali também é do atleta, né, do aluno, porque eu acho que o primeiro ponto o aluno ele precisa ter uma relação de confiança treinador-aluno. Então, assim, quando não há uma relação de confiança treinador-aluno, acontece isso que o senhor acabou de falar, né? De o treinador pediu para o aluno fazer 10 e ele faz 100. Por que ele fez 100? Porque talvez falte um pouco de confiança. Então, dentro da nossa assessoria, o ponto principal é assim, a gente não simplesmente falar assim, vai lá e corre 10, ou vai lá e corre 100. A gente procura mostrar para esse atleta o porquê que ele tem que correr 10. E o porquê que ele tem que correr 10 leve ao invés de correr 10 forte. Então, assim, eu acho que é importante a gente dar informação pro atleta, né? Embora hoje a gente tenha uma enorme quantidade de informações em redes sociais e na internet, mas as pessoas acabam buscando de uma forma aleatória. Então, nós, como treinadores e assessoria, eu acho que o grande papel nosso também é mostrar o porquê desse aluno fazer dessa forma, né? Simplesmente falar, corre em Z1 porque eu estou falando para correr, a gente passou desse tempo já, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais levar a informação completa para esse atleta, para que ele crie esse vínculo de confiança com você, com o treinador, para que ele não faça 100 ao invés de fazer 10, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente consegue já mostrar para o atleta que vem de uma outra assessoria dessa maneira, né? Nós não entramos nessa seara de falar que o A está errado ou o B está certo, né? Porque acho que toda história tem três verdades, né? Então a gente procura não entrar nessa seara e sim dar um direcionamento para esse atleta. Agora, no caso de um atleta, né, se lesionar ali de repente no meio de um ciclo, um atleta nosso, que acontece, né? E eu costumo falar assim, a gente tem uma questão da interconexão de cargas, né? Que o Rodrigo estava falando agora há pouco. A gente tem um controle de carga na assessoria também muito grande em cima de números, né? E não só de números, né? Os números eles passam um dado frio para nós, mas a gente também colhe esse feedback com o atleta, né? Semanalmente. Então a gente consegue identificar. Mas claro, é o que eu costumo dizer às vezes para o atleta que se machuca e às vezes ele fica frustrado ali.
ele está fazendo tudo certo, da maneira correta, e por algum motivo ali ele, machucou, né? Sentiu alguma dor, alguma coisa. O atleta que busca a performance, ele sempre está numa linha tênue, né? E só machuca quem treina, né? O cara que está só sentado no sofá, ele não se machuca. Então, assim, a gente precisa entender o porquê que machucou, né? Se ele está fazendo um trabalho de fortalecimento de uma maneira correta, ele faz o trabalho preventivo. Então, assim, o índice de lesão hoje dentro da assessoria é muito pequeno, né? Como eu falei, a gente tem a questão da fisioterapia, né? A gente procura fazer um trabalho de conscientização desses atletas de uma maneira de trabalhar de forma preventiva, né? Então, não esperar sentir uma dor. Então, assim, vamos trabalhar de uma forma preventiva. A cada 15 dias vamos fazer uma recuperação muscular, seja com a fisioesportiva, seja com uma quiropraxia, com uma massagem de relaxamento muscular, uma soltura, mas mostrar também para o atleta que não é só treinar, né? Precisa respeitar a questão dos tempos de descanso corretamente, e principalmente, mais do que o volume, é a questão da intensidade, né? Hoje os nossos atletas, graças a Deus, eles entendem muito bem a questão da intensidade. Eu acho que a intensidade machuca até mais que o volume. Então, assim, e a gente mostrar para o atleta que o ganho fisiológico que ele tem trabalhando em zonas menores é muito maior do que ele ficar naquela zona metabólica ali estressante dele. Então, essa é a maneira básica como a gente trabalha aqui dentro do time. Bacana. Bom, gente, mais uma vez estou aqui reforçando, a gente está conversando hoje com 2 gestores, 2 orientadores, 2 professores, 2 estudiosos, gestores de assessorias de treinamento. Estamos conversando com o Eduardo Albuquerque, da Edu Ultra, e com o Rodrigo Pontes, da R Pontes. São parceiros do Minhas Inscrições, e vocês viram aqui que eu fui arrumar minha cabeleira, né? Tem que ficar bonitinho para a audiência, tem que ficar bacana, né? Tem que tentar diminuir a carga de idade que a gente tem aqui, mostrar um bom humor. E reforço, hoje o dia está um sol bonito aqui na região onde eu estou, e isso me deixa muito eufórico, ver sol assim. Choveu um pouquinho, então o ambiente está mais úmido, está gostoso. E eles vêm falando exatamente desses detalhes, desses cuidados que eles têm com os alunos deles, e isso eu transfiro para a grande maioria das assessorias que trabalham com o MI, que trabalham com os organizadores dos nossos eventos. A gente quer abrir espaço para conversar com eles, e pouco a pouco nós vamos conversar com mais gente, com gente diferente. Vamos trazer aqui informações diferentes para vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo em todos os canais. Não esqueçam, nós estamos no YouTube, no LinkedIn, no Face, no Insta. Estamos em todos os caminhos que você... Inclusive no Spotify também. Podem procurar lá Minhas Inscrições, vocês vão encontrar música para treino. E a gente quer trazer para vocês não só quem é o organizador, quem é a organizadora, mas quem faz parte do jogo, quem é que se diverte nesse jogo. Então, muito em breve a gente vai falar com corredores. Nós vamos conversar com alguns aqui, gravar um podcast com vários corredores ao mesmo tempo, para a gente conversar um pouquinho e ouvir, como o Rodrigo falou agora há pouco, várias ideias e vários conteúdos de gente diferente. Vou aqui, então, jogar para vocês uma pergunta, né, um conteúdo para a gente discutir um pouquinho. Vamos falar de atleta PCD, né, portador de necessidades especiais, do jeito que você quiser chamar, esses atletas que são atletas que treinam, que têm vontade, que têm objetivo, que têm meta, que têm desejo de alcançar novos números, novos índices. Estamos falando dos cadeirantes, estamos falando de deficiente auditivo, de amputados de membros, enfim, toda essa gama de deficientes. Estamos falando de atletas com necessidades especiais, tanto intelectuais como fisiológicas. Como é que vocês, né, como é que vocês lidam
que vocês preparam para esses atletas? Como é que é a visão de vocês quando eu chego lá e falo, olha, eu sou um cadeirante, mas eu quero treinar, eu quero melhorar o meu desempenho. Como é que é isso? Nós vamos começar com o Eduardo e logo depois, na sequência, vamos passar para o Rodrigo para a gente poder ouvir um pouquinho mais dessa experiência desses dois grandes treinadores, dois treinadores sensíveis, né? Essa é a palavra que está me vindo, para poder falar desse assunto. Edu. Legal. Vamos lá. Com relação na assessoria, na Edutrati, nós já tivemos um trabalho com um cadeirante, né? Ele tinha uma handbike, ficou conosco por 1 ano e meio aproximadamente, e a gente precisa pensar muito não só na questão do treinamento, né? Na questão da locomoção desse atleta. Então, saber onde estruturar um treino para ele, para saber que ele vai ter o acesso naquele local de treino. Então, isso é muito importante. Então, há um contexto por volta desse atleta que é muito importante a gente, como treinador, tá atento, né, para que esse atleta consiga concluir todos os treinamentos que serão propostos para ele. Um ponto importante é também entender qual é o tipo de lesão, né? A gente pode ter um cadeirante, mas de repente ele tem ou não tem as funções de membros superiores, tem alguma função, de repente, controle de tronco, algo desse tipo. Então, assim, a primeira questão é a gente entender que tipo de lesão que esse para-atleta tem. Isso é um ponto importante. Deficiente visual também, nós já tivemos um auxílio com deficiente visual, é um corredor também, ele treina sempre na pista aqui da cidade também. A gente, de vez em quando, dá algum suporte para ele em questão de suporte técnico também, ou algum outro tipo de suporte. E falando também hoje, né, com essa ascensão, a questão do transgênero, também a gente entender fisiologicamente quem que nós estamos atendendo, né? Então, entender também a questão fisiológica e principalmente endócrina desse atleta, né, para saber como que está a questão de hormônio dele, né? Saber se está controlado, como que está sendo feita essa modulação hormonal, o quanto que isso vai impactar nos treinamentos dele, né? Sendo um homem num corpo de mulher ou uma mulher num corpo de homem, porque isso vai influenciar diretamente sobre a carga de treino que a gente vai passar. Entendi. Você tocou num ponto que eu quero, inclusive, que o Rodrigo desenvolva um pouquinho, que a gente nunca pensa, né? Um para-atleta precisa de um espaço diferente, às vezes, para o treino do que um atleta comum. Um atleta básico, vou correr na rua, ele vai correr. Vou correr no parque, ele vai correr. Na pedrinha do Parque Ibirapuera, mas ele vai correr. Agora, um para-atleta pode não ter essa possibilidade. Ele precisa de um espaço diferenciado para isso. E aí, Rodrigo, eu peço que você também pegue esse gancho do espaço, porque é um espaço que o poder público teria que fornecer, teria que entregar para que esse para-atleta pudesse desenvolver o seu projeto de desejo, como você falou, né, para realizar o sonho. Cara, eu não vou esquecer essa frase, tá? Toda vez que eu usar, eu vou ter que lembrar o crédito que eu vou ter que dar para você. Mas vamos lá, toca aí, Rodrigo. Bom, vamos lá. A questão dos alunos, digamos assim, os PCDs, né, ou os especiais, bom, eu ainda não tive nenhuma experiência de ter diretamente algum aluno com essa característica, né? Mas eu já tive a oportunidade de passar uns dias e visitar o Centro Paralímpico de Atletas que fica na Imigrantes ali, né? É bem legal. Foi uma experiência bacana que eu gostei muito de o espírito de
de superação que eles têm, né? Digamos que são pessoas assim especiais realmente. Falando da R Pontes, eu treino e a nossa atuação é um local, teoricamente, um local fechado, tá? É um parque. E recentemente tinha um colega, uma outra assessoria, ele tinha um atleta que era deficiente visual, né? E a gente, como estava muito próximo ali, a gente observa assim, conversando também com ele, quais que são os pontos principais, né? É você ter um local seguro, né? Normalmente uma quadra ou um campo de futebol, para que esse atleta bastante ao local que ele esteja, né? E você inicialmente tem uma guia, né? Tem alguém para estar acompanhando ele nos treinos, né? O que é legal, bacana também, sabe, até de uma forma para você ganhar 2 alunos ao mesmo tempo. Recentemente, esse colega, ele colocou uma aluna que estava iniciando, encaminhada, com essa outra aluna que era deficiente visual, né? Então, os dois foram progredindo juntos no esporte, né? Começou com uma caminhadinha, depois no trote. Então, sim, é possível a gente trabalhar e desenvolver bastante essas pessoas com algum tipo de deficiência, né? Eu acho que é um trabalho bem bacana, assim, eu acredito que a gente consiga desenvolver isso. Realmente é possível. Com esses cuidados aí que eu comentei agora, né? Você colocar um guia e você ter um local seguro para treinar. E aos pouquinhos você vai conhecendo o atleta, né? Saber a condição física dele, os medos, o quanto. Eu digo assim, a gente dá ao atleta, quanto mais o atleta dá para a gente vai dando mais condição para ele também evoluir, né? Então é um dia a dia mesmo. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla essa. Essa parceria que vocês desenvolvem com os atletas, ela é sempre uma via de mão dupla. É um caminho, Exato. é um caminho que vocês trocam muito conhecimento, muito aprendizado no meio desse caminho aí. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Eu quero agradecer mais uma vez ao Eduardo Albuquerque, né? Ele é o gestor, é o cara que pensa na Edu Ultra Assessoria, e ao Rodrigo Pontes, que é o gestor e o gerente, o proprietário também da R Pontes Assessoria. São 2 parceiros do Minhas Inscrições. Eu quero agradecer a esses 2. Como é que eu posso chamar, gente? Audiência, eu estou aqui. Eu sempre fico encantado com as pessoas que a gente entrevista, conversa, porque elas são escolhidas, elas são chamadas, elas interagem com a gente e a gente aprende muito com esses caras, né? Com todos que passaram por aqui, todos os organizadores, todas as organizadoras que passaram por aqui, o pessoal de imprensa que já passou por aqui. A gente vai aprendendo com essas pessoas, ouvindo histórias, conhecendo o passado, conhecendo de onde eles veio, como é que eles se estruturaram. E hoje eu saio daqui mais uma vez, né, no final da gravação desse podcast, eu saio mais uma vez satisfeito por conseguir ouvir e aprender um pouco com esses 2 expoentes aqui. Eu vou abrir espaço, lembrando a nossa audiência, mais uma vez,
nos acompanhe em todas as redes sociais. A gente está no Insta, no Face, no nosso portal, né, tem muito evento lá. A gente está abrindo espaço para cadastrar, para ter feiras agora, congressos, já temos 6 feiras lá. Abrimos espaço para skate, abrimos espaço para surf. Estamos buscando novos segmentos de esporte para agregar, trazer gente de todas as tribos. Acompanhe a gente no Spotify, no LinkedIn, no Face, no Insta. Enfim, vão nos visitando aí. E vou abrir espaço agora para o muito obrigado, para o boa noite. Está chegando, boa noite ainda não, mas para o boa tarde final do Eduardo e do Rodrigo. Eduardo, você primeiro. Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez o convite aí das minhas inscrições na GUP. Queria agradecer também a todos os alunos, agradecer e lembrar sempre vocês que eu acho que o esporte, eu acho não, né? Eu tenho certeza, né? O esporte, ele muda o mundo, ele muda as pessoas, e eu acredito muito, muito nisso, e não deixe ninguém dizer que você não consegue, né? O limite, acho que somos nós mesmos que sempre criamos. Então, esse é o meu recado que eu queria deixar para todos, e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado. Rodrigo, com você agora. Bom, também queria agradecer muito a oportunidade. Acho que isso é uma oportunidade, acho que é muito importante que vocês, o trabalho que você faz, e as minhas inscrições também, né? Queria mandar um grande abraço para todos os meus alunos, né? E todos os amigos, um abraço para o Eduardo também, dividir com ele o bate-papo, né? Obrigado. E eu acho assim que a mensagem que eu queria dizer é que o limite do ser humano, ele é desconhecido, né? E eu acredito que a gente, da assessoria, a gente tem a missão de despertar, valorizar e desenvolver o potencial humano. Eu acho que é isso, tá bom? E muito obrigado, uma boa noite e um grande abraço a todos aí. Super obrigado. Deu para ver, gente, que a conversa com esses dois foi uma conversa franca, aberta, falaram de vários assuntos. Acho que a gente, sem criar polêmica, trouxe para vocês conteúdo, conhecimento, cuidado. E o objetivo dessa conversa aqui com essas duas figuras que eu tenho certeza vão se tornar amigos nossos agora, é mostrar que por trás daquele cooler, por trás daquela tenda, por trás daquele colchonete que é levado às vezes num treino, tem um ser humano que muito estudou, que muito se dedica, que muito se prepara para levar para você, atleta, um bom treino. E com muita, muita, muita segurança. Esse é o objetivo principal dessa nossa conversa. Espero que a gente tenha atingido esse objetivo. Quero agradecer a franqueza, a transparência do Eduardo, a qualidade, as mensagens aqui, e reforçando que aquela frase do sonho é bacana demais, eu vou usar, vou me apropriar dela, e que nós, né, do MI, da família MI, do grupo aqui, da conversa, dos nossos atletas, clientes, que a gente possa realmente sonhar e possa contar com profissionais gabaritados para levar o nosso sonho a se tornar realidade. Gente, vou encerrar por aqui e vou agradecer a audiência toda, tudo que a gente teve de bom hoje e esse bate-papo. Um abraço, uma boa noite, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.